Olá, comunidade Lobotomia. Antes de começarmos essa história de terror que vai prender sua atenção do início ao fim, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos aterrorizantes. Agora, prepare-se para sentir frio na espinha. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse me deixar com medo. Tudo começou numa noite comum, quando a chuva caía forte sobre Serra do Navio, uma cidade pequena do Amapá. Eu tinha acabado de voltar de um longo dia de trabalho e, entre uma parada e outra, percebi que meu carro começou a falhar. Para piorar, meu celular estava sem internet e a música que normalmente me fazia companhia não funcionava. Foi então que, procurando distração, liguei o rádio e, por acaso, caiu na transmissão de histórias contadas por alguém da cidade. A voz era calma, mas carregada de tensão, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Desde aquele momento, não consegui parar de ouvir. Havia algo na maneira como cada relato começava, como se o narrador estivesse me observando sem me ver, me envolvendo de forma silenciosa. Minha curiosidade cresceu, mas junto com ela veio um medo sutil, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, embora eu não soubesse o quê. Foi nesse estado de inquietação que me lembrei da casa de minha avó, onde passei praticamente todos os verões da minha infância. Uma casa antiga, de madeira, cercada por árvores que rangiam com o vento. Sempre achei a atmosfera do lugar misteriosa, mas naquela noite, sozinha no meu apartamento, comecei a perceber que talvez algumas histórias não ficassem apenas no rádio. Lembro-me de que, naquela época, havia boatos sobre acontecimentos estranhos na cidade. Pessoas desapareciam por algumas horas e voltavam mudadas. Algumas diziam ouvir vozes, outras viam sombras sem explicação. Eu nunca havia dado muita atenção a isso, até começar a perceber pequenas coincidências em minha própria vida. Portas que se abriam sozinhas. O vento trazendo sons de passos quando eu estava certa de que não havia ninguém por perto. Sussurros quase inaudíveis vindos do corredor. Tudo parecia insignificante, mas havia algo na repetição que me deixava desconfortável. E foi nesse clima de expectativa que eu decidi escrever meu próprio relato. Não sabia se seria realmente assustador, mas sabia que precisava colocar em palavras o que sentia. Queria compartilhar, mas ao mesmo tempo hesitava. Havia algo quase proibido em falar sobre certas experiências, como se, ao contar, eu pudesse despertar algo que estava adormecido. Lembro de ter olhado para a rua deserta pela janela, sentindo cada árvore se mover como se observasse meus passos. O coração acelerava, e eu não conseguia parar de imaginar o que poderia acontecer se eu realmente abrisse a porta e saísse naquela noite de chuva. Ao fechar os olhos, uma sensação estranha me envolveu, como se uma presença silenciosa tivesse se aproximado, mas sem revelar forma ou intenção. Apenas senti. Essa sensação ficou comigo, sutil, mas constante, enquanto eu me preparava para escrever. Foi nesse estado de alerta e mistério que percebi que minha própria história estava prestes a começar. Uma história em que passado, medo e mistério se misturariam de maneiras que eu ainda não podia imaginar. Nos dias seguintes, a sensação de que algo me observava só aumentou. Cada vez que eu entrava na sala ou caminhava pelo corredor do meu apartamento, tinha a impressão de que sombras se moviam de forma imperceptível nos cantos dos olhos. Ao mesmo tempo, pequenos incidentes começaram a se repetir. Objetos mudando de lugar sem explicação. O som de passos leves atrás de mim quando estava sozinha. E aquele frio súbito que percorria meu corpo mesmo sem vento. Eu sabia que nada disso poderia ser explicado facilmente, mas não tinha coragem de ignorar. Certa noite, decidi visitar a antiga casa da minha avó em Serra do Navio. Fazia anos que não ia até lá, e algo dentro de mim dizia que precisava enfrentar o medo que crescia silenciosamente. Ao chegar, senti um misto de nostalgia e apreensão. O vento movia as folhas secas, produzindo ruídos que pareciam sussurros. A casa, que antes me parecia apenas velha, agora parecia viva de uma forma estranha, como se carregasse memórias e segredos que não queria revelar. Entrei devagar, cada passo ecoando pelos cômodos silenciosos, e notei que a luz da lua atravessava janelas quebradas, desenhando sombras alongadas nas paredes. Foi no corredor que percebi algo diferente.
Havia uma porta que lembrava vagamente não estar ali, mas eu tinha certeza de que nunca tinha reparado nela. Ao me aproximar, senti um cheiro forte de terra úmida e algo que lembrava um perfume antigo, familiar, mas impossível de identificar. Meu coração disparou, um arrepio percorreu minha coluna, e um som de respiração quase inaudível chegou aos meus ouvidos. Virei a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém. Quando decidi continuar pelo corredor, ouvi novamente passos, mas dessa vez mais próximos, como se alguém estivesse caminhando exatamente atrás de mim. Tentei falar, chamar por alguém, mas minha voz falhou. Cada sombra parecia ganhar vida própria, e a sensação de ser observada se tornou insuportável. Cheguei a olhar para o chão, e notei marcas estranhas na poeira, como se alguém tivesse passado correndo recentemente. No entanto, a casa estava completamente vazia. E então, um objeto caiu repentinamente na sala, sem que eu tivesse encostado nele. Um antigo porta-retratos que sempre ficava sobre a estante tombou com um estrondo, quebrando o silêncio. O choque me fez tremer, e algo em meu peito apertou, como se tivesse sido atingida por um medo antigo demais para ser meu. Respirei fundo, tentando racionalizar, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não tinha explicação lógica. A cada instante, mais detalhes surgiam. Sussurros curtos, uma brisa gelada passando por lugares onde não havia janelas abertas, sombras se mexendo com intencionalidade, quase como se quisessem me guiar ou me avisar de algo. Foi nesse instante que entendi. Não se tratava apenas de objetos ou sons. Havia uma presença, algo ligado a memórias, a passado e ausência, algo que queria ser notado, mas não completamente revelado. Eu podia sentir, mas não podia compreender totalmente. A tensão cresceu a ponto de quase sufocar, e percebi que, se quisesse entender, precisaria seguir cada sinal, mesmo sem saber para onde eles me levariam. A noite parecia se prolongar, cada sombra mais viva que a anterior, cada passo mais próximo e insistente, como se a própria casa estivesse respirando comigo, me observando e testando minha coragem. Quando a madrugada avançou, percebi que algo mudara na atmosfera da casa. O ar parecia mais denso, e cada sombra lançada pelas janelas se alongava de maneira estranha, como se ganhasse vida própria. Eu podia ouvir ruídos leves, quase imperceptíveis, passos ritmados no piso de madeira, rangidos nas paredes, sussurros que se confundiam com o vento. A sensação de que eu não estava sozinha tornou-se esmagadora. Cada fibra do meu corpo parecia alertar que algo estava prestes a se revelar, algo que eu não conseguiria ignorar. Enquanto caminhava pelo corredor principal, senti um frio repentino na nuca, como se um toque invisível tivesse passado. Minhas mãos tremeram e minhas pernas quase não respondiam. Olhei para a sala e notei uma figura quase indistinta em pé próximo à janela. Não era completamente humana, mas não podia definir se era sombra ou corpo. Um arrepio percorreu minha espinha quando senti que aquela presença estava olhando diretamente para mim, ainda que sem olhos visíveis. Cada batida do meu coração parecia ecoar pela casa silenciosa. De repente, um objeto caiu ao meu lado. Uma caixa antiga, que eu jamais lembrava de ter visto antes, rolou pelo chão, abrindo-se e revelando um conteúdo que não consegui identificar claramente. Havia algo dentro, mas a pouca luz impedia que eu distinguisse o que era. Um perfume antigo, quase imperceptível, tomou conta do ambiente. Senti uma mistura de medo e nostalgia, como se estivesse confrontando lembranças que não pertenciam apenas a mim, mas a outras vidas que haviam passado por ali. Enquanto tentava me afastar, ouvi um sussurro mais nítido, uma voz rouca que parecia conhecer meu nome, mas que desaparecia sempre que eu tentava focar. A figura na sala se moveu lentamente, mantendo distância, mas a intensidade do olhar invisível me paralisava. Em frações de segundos, percebi que as sombras da casa se tornaram inconsistentes, mudando de lugar sem lógica, como se seguissem um padrão que eu não compreendia. A sensação era de que eu estava sendo conduzida, direcionada a algo que precisava ver, mas que ainda não estava pronta para enfrentar. Então, finalmente, a presença se manifestou de forma mais clara. Uma silhueta humana se materializou,
carregando traços familiares que me pareceram conhecidos, mas impossíveis de identificar totalmente. Uma sensação de reconhecimento me invadiu, misturada a um terror profundo. A figura não falou, apenas gesticulou, como se quisesse me transmitir uma mensagem sem palavras. Era urgente, mas incompleta, deixando-me confusa e apreensiva. Cada gesto parecia carregar uma história antiga, um sofrimento guardado, que só poderia ser sentido, nunca explicado. E no instante seguinte tudo desapareceu. A casa voltou ao silêncio absoluto, mas a sensação de que algo havia mudado permaneceu. Não havia respostas claras, mas percebi que não precisava compreender tudo. Havia lições sutis naquela experiência. Respeito pelo que não entendemos, consciência do passado que nos rodeia e a coragem de enfrentar o desconhecido. Saí da casa com o coração ainda acelerado, mas com a sensação de que havia dado um passo importante. A presença continuava lá, de alguma forma, mas não mais ameaçadora. Eu tinha enfrentado o desconhecido e, de certo modo, encontrado uma forma de coexistir com ele. Ao amanhecer, a cidade de Serra do Navio parecia tranquila, quase como se a noite de tensão tivesse sido apenas um sonho. Mas eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. A experiência na casa antiga não podia ser explicada por lógica ou memória. Havia ocorrido algo que ultrapassava minha compreensão. Cada passo que dei naquela madrugada deixou marcas invisíveis, lembranças que só eu podia sentir, ecos de presenças que insistiam em permanecer parcialmente escondidas. Nos dias que se seguiram, percebi que a vida cotidiana parecia igual por fora, mas diferente por dentro. Pequenos sinais, sutis e inexplicáveis, continuavam surgindo. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Sombras pareciam se estender de forma irregular, e o som de passos, quase imperceptíveis, ecoava de vez em quando pelos cômodos vazios. No entanto, a sensação de medo intenso já não dominava minha mente. Algo havia mudado. Uma consciência mais profunda, um respeito silencioso pelo desconhecido que rondava os espaços ao meu redor. Com o tempo, compreendi que nem todas as experiências precisam ser totalmente compreendidas para serem significativas. A presença que senti naquela noite não buscava assustar de forma cruel, mas sim lembrar que existem forças ou lembranças que permanecem além daquilo que conseguimos perceber. Eu aprendi a reconhecer pequenos sinais e respeitar aquilo que não pode ser explicado, mantendo distância sem ignorar completamente o que é real. Essa coexistência me trouxe um estranho conforto, misturado a uma atenção constante, mas nunca mais ao pânico absoluto. Ainda assim, alguns detalhes permanecem indecifráveis. Há momentos em que o silêncio se rompe de maneira súbita, ou a luz se comporta de forma estranha, como se a própria casa quisesse se comunicar, de maneira indireta, comigo. Eu não sei se é memória, espírito ou apenas percepção da minha própria mente, mas aprendi a aceitar que certas perguntas não terão respostas. A sensação de estar sendo observada, mesmo sem confirmação, tornou-se uma presença silenciosa em minha vida. No fundo, entendi que o terror não está apenas nas aparições ou fenômenos. Ele reside na incerteza, naquilo que não podemos explicar nem controlar. Ao mesmo tempo, essa mesma incerteza ensina algo valioso: a paciência, a coragem e a sensibilidade para perceber o mundo de forma mais atenta. Ao sair da casa naquela última noite, percebi que não precisava desvendar tudo para seguir em frente. Era suficiente sentir, respeitar e aprender a conviver com aquilo que escapa à lógica. E mesmo agora, ao lembrar daquela madrugada, ainda sinto um arrepio percorrer meu corpo. Não por medo, mas por consciência de que o invisível, o inexplicável, sempre estará presente. Nem tudo precisa de respostas, nem todas as histórias de terror terminam em conclusões definitivas. Algumas simplesmente nos acompanham, silenciosas, deixando-nos refletir sobre o que ainda está além de nossa compreensão. Se você ficou com o coração acelerado e quer continuar sentindo esse suspense, não saia daqui. Clique nos vídeos indicados na tela, assista e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de arrepiar. Cada relato vai te deixar cada vez mais próximo do desconhecido. Você está pronto? Até a próxima!